Olá pessoal, aqui é o professor Plínio Monteiro e neste vídeo eu explico o que são modelos de resposta do consumidor e seu papel na construção de mensagens efetivas para o mercado. Modelos de comunicação tentam explicar como um determinado agente emissor ele constrói uma mensagem que irá gerar um impacto ou chegará até o receptor daquela mensagem. O entendimento dos elementos de um modelo de comunicação são importantes para compreender os diferentes processos psicológicos e físicos que se passam para que a mensagem desejada pelo emissor seja compreendida por um receptor. Tipicamente, no contexto de marketing, o emissor é a empresa ou a organização que deseja passar uma mensagem e o receptor é aquele público-alvo, seja um cliente ou mesmo um usuário de um serviço ou de uma determinada ideia. Bom, nesse modelo macro de comunicação, nós podemos identificar alguns elementos que são importantes para compreender como se dá esse processo de comunicação. O emissor, ele tipicamente vai pensar numa mensagem, então ele quer passar uma mensagem, mas ele precisa colocar isso em termos concretos. Então, qual é a mensagem que ele quer passar? Qual a estrutura dessa mensagem? Isso é a codificação da mensagem. Então, ele vai conter alguns elementos que vão permitir que essa mensagem seja compreendida por aquele público-alvo. Ao codificar essa mensagem, pensando nos seus elementos constituintes, nós iremos, então, desenvolver essa mensagem. Só que essa mensagem, ela passa a ser tangibilizada, né? Você pega essas características da mensagem que você quer passar, mas ela precisa ser transportada por um meio. Esse meio, normalmente, são as mídias ou os mecanismos usados para que aquela mensagem chegue até o receptor. Esse meio, ele sofre influência de alguns fatores ambientais que vão distorcer aquela mensagem, que são os ruídos. Os ruídos, eles podem ser tanto elementos do próprio indivíduo ou do ambiente, por exemplo, uma mensagem de uma outra empresa, alguém vendo televisão e é distraído por alguém da família, quando você está no trânsito e você está com a atenção no trânsito e não nos outdoors, na rua, quando você está passando online e vê uma propaganda do lado na rede social, mas você não está tão focado na propaganda, você está focado no que está passando na rede social. Todos esses são exemplos de ruídos que podem ocorrer em diferentes meios e podem distorcer a forma como o indivíduo recebe ou interpreta aquela mensagem. A mensagem sendo recebida naquele meio, ela precisa ser interpretada pelo receptor, que vai decodificar aquela mensagem. Então, ele vai tentar extrair um significado do que está por trás daquela mensagem. Nesse processo, ele vai tentar, o receptor, ele tem que ser capaz de extrair algum sentido daquilo que está sendo, daquela mensagem passada no meio, para que ele chegue finalmente e seja absorvido pelo receptor daquela mensagem. Esse receptor poderá então trazer algum tipo de resposta. Por exemplo, eu posso gerar um clique naquele anúncio, eu posso buscar mais informações daquela empresa na internet, ou mesmo posso ir até a loja e realizar a compra daquele produto. Então, a mensagem sendo alcançada até o receptor, ela pode gerar uma série de respostas. Algumas dessas respostas também podem estar sujeitas a ruídos. Por exemplo, eu pesquiso mais sobre aquele produto na internet, mas na verdade eu acho um produto concorrente. Isso vai distorcer essa mensagem, vai ser um ruído nesse feedback que a empresa iria receber. Então, a resposta do consumidor, ou por exemplo, eu quero ir até a loja, mas no dia o trânsito está ruim. Então, um ruído que vai atrapalhar com que eu chegue até a loja e traga a resposta que seria comprar ou pelo menos testar o produto lá na loja. Então, diferentes elementos do ruído podem distorcer como essa resposta chega como feedback para o emissor. E ao receber esse feedback, ainda esse feedback vai ser filtrado e muitos deles podem chegar ou não ao emissor, né? Então, às vezes ele não fica nem ciente de que houve aquela resposta porque, por exemplo, falhou a comunicação interna da empresa ou ela não tem um recurso tecnológico, por exemplo, para receber o feedback, não analytics lá para contar quantas visitas teve na página, por exemplo,
ou não está fazendo a análise adequada do tráfego nas redes sociais, né? Então, esse modelo macro de comunicação, ele é um ponto de partida para a gente entender como se constrói a comunicação do ponto de vista de marketing. Mas existem modelos que se adaptam mais perfeitamente ao contexto de marketing, como nós veremos em sequência. Quando trazemos os modelos de comunicação para uma perspectiva de marketing, a gente tenta entender a comunicação como uma forma de gerar uma resposta do consumidor. Nesse aspecto, nós normalmente pensamos que o comportamento do consumidor ele vai passar tipicamente por 3 estágios. Um estágio mais cognitivo, onde ele tem consciência daquele produto, consciência daquela oferta ou da empresa. Um estágio afetivo, onde um julgamento sobre as características daquela oferta pode despertar uma vontade ou uma rejeição em relação àquele produto que está sendo analisado. E, finalmente, um estágio comportamental, onde nós focamos nas ações e nos comportamentos efetivos do consumidor em direção a uma resposta esperada pela empresa. Nesse aspecto, o modelo mais tradicional para explicar a resposta do consumidor e a base da maioria dos modelos que nós utilizamos na atualidade é o que nós chamamos do modelo AIDA. AIDA é o termo que representa atenção, interesse, desejo e ação. Nesse caso, a atenção, que é você tomar ciência, ela é a etapa cognitiva desse processo de resposta do consumidor. Ou seja, no início, o primeiro passo de uma comunicação é fazer com que as pessoas saibam da sua existência, prestem atenção em você. No estágio afetivo, você vai ter que trabalhar em 2 estágios. Primeiro, que a pessoa tenha algum interesse, então ela vai falar assim, olha, parece interessante, parece legal. Então ela tem interesse, que é um primeiro passo para que ela passe a realmente gostar daquilo que você está oferecendo. Num terceiro momento, esse interesse ele tem que ser tornado mais forte, tem que ser intensificado, para que ele tenha desejo de realizar o comportamento. Aí sim, ele vai, além de só achar legal, bacana, para ele também ter, o consumidor também ter uma predisposição a se esforçar para realizar aquele comportamento. E, finalmente, no estágio comportamental é a ação em si, a compra de um produto, o uso de uma oferta ou o teste de uma novidade. Esse modelo AIDA, como base, ele pode ser convertido em vários outros modelos aplicáveis dentro do comportamento consumidor. Inclusive, quando nós já vemos o funil de marketing é baseado nessa ideia de começar sempre conhecendo aquele produto, para depois ter algum interesse, desejo, e finalmente uma ação de compra, né? Sendo assim, esse modelo AIDA pode ser convertido não só em diferentes modelos de funil de marketing, que são específicos para cada empresa e estratégia, como modelos mais genéricos para explicar o comportamento do consumidor em diferentes contextos. O modelo de hierarquia de efeitos, ele vai propor quais estágios dentro do nível cognitivo. Então, esse modelo aqui, ele é muito comum para produtos em que você tem uma resposta, né, que é um processo de decisão de compra extremamente complexo, que exige um alto envolvimento, no caso do consumidor. Então, quais seriam os estágios, né? No estágio cognitivo, você vai iniciar com a conscientização daquele produto, ou seja, você passa uma mensagem só para a pessoa saber que você existe, mas não adianta você falar muita coisa do produto, não. Você vai começar falando, olha, esse carro aqui é um novo carro da Ford. Pronto, você passou a mensagem. Você não entra muito em detalhes. Nesse momento, não adianta você entrar muito em detalhes, porque o produto e o processo de decisão de compra é muito complexo. Então, você tem que ir com calma, começando com uma mensagem bem simples para mostrar que você existe. Num segundo momento, a sua mensagem começa a mudar para explicar um pouco mais sua proposta de valor, explicar os seus diferenciais, o que você tem de vantagem em relação às outras ofertas existentes. Então, nesse estágio, você busca falar mais do produto e tentar demonstrar aspectos positivos que ele tem em relação às outras ofertas. No estágio afetivo, a gente vai ter 3 etapas no modelo de hierarquia de efeitos. Uma simpatia, que é uma pequena preferência, um pequeno posicionamento positivo em relação àquela oferta.
Depois você tenta demonstrar como aquela oferta ela vai gerar diferencial, vai gerar um resultado melhor para aquele cliente, então tentando gerar uma preferência, e depois até antes de gerar uma ação de compra, você tem que convencê-lo que aquela é a melhor alternativa. Então, depois de ter uma preferência, você ainda tem que convencer que as condições que você está ofertando, como você vai apresentar aquele produto, que ele se sinta seguro que aquela é a melhor opção dentre as existentes. E no estágio comportamental, a gente teria a compra daquele produto. Então, se você trabalha com produtos como automóveis, imóveis, computadores, a maioria desses produtos de alto valor agregado que são usados durante muito tempo, né, móveis, por exemplo, normalmente essa hierarquia de efeitos costuma ser importante. Então, pensar em todas as etapas até você gerar uma compra efetiva. No modelo da inovação-adoção, é muito comum para produtos que não são de alto envolvimento, mas que eles requerem um uso inicial para depois aquele usuário, se tornar ou não alguém que usa aquele produto efetivamente. Então, alguém que adota aquele produto. Nesse caso, você não precisa de passar por um estágio de conhecimento. Por quê? O processo de decisão é mais simples, não é algo que envolve uma grande decisão, né? Vou ou não comprar um novo sabor de suco. Você não precisa explicar todos os benefícios do suco em relação aos competidores, porque o consumidor está nem atento a todos esses detalhes. Então, nesse caso, você vai ser mais focado em mostrar que você existe no estágio cognitivo. No estágio afetivo, você também tem menos etapas. Então, você demonstra, o consumidor passaria a ter interesse, então você, a partir do momento que ele já conhece a marca, ele rapidamente já pode ter interesse ou não. Eu gosto de cajá, então vou provar esse suco novo de cajá, né? Depois que ele tiver algum interesse, né, então por um momento, uma avaliação muito mais rápida, ele poderia avaliar. Então vai pegar a embalagem do suco, vai dar uma olhada, né, vai ver ali características, quanto que ele tem de carboidratos, de sódio, enfim, né, se tem algum conservante que ele acha que não é adequado. Então ele faz uma avaliação também um pouco mais rápida para ele gerar esse afeto, se ele gostar ou não daquilo que ele está analisando. No estágio comportamental, por outro lado, ele é mais complexo, porque ele tem duas etapas. Então, eu vou lá e compro o suco. Né? Achei legal, vou comprar para experimentar. Né? Experimento o suco. Aí depois, né, de experimentar, eu posso gostar ou não desse suco. Se eu gostar do suco, pode ser que eu passe a comprá-lo com certa regularidade. Então, nesses produtos de menor necessidade de envolvimento no processo de decisão de compra, normalmente o processo de comunicação ele vai focar menos no estágio cognitivo, também o afetivo não é tão relevante, mas o estágio comportamental ele vai ter um peso relevante aqui, especialmente na experimentação. Então você normalmente cria incentivos, como por exemplo amostras grátis, você dá uma redução de preço quando você lança o produto para incentivar as pessoas a experimentarem. Tudo isso para que, nesse processo de comunicação, as pessoas tenham a oportunidade de experimentar o produto antes de adotá-lo. E nesse modelo de comunicação final, é um modelo que é muito comum para mudanças comportamentais. Então, normalmente, ele é baseado na ideia de que você vai passar uma mensagem tentando gerar uma atitude em relação ao consumidor para finalmente gerar um comportamento. Então, aqui ele é bem fundamentado no que a gente chama de teorias da ação, né? Tem ali a teoria do comportamento planejado, talvez como uma das suas principais expoentes, e no estágio cognitivo você tem uma recepção típica da mensagem, né? Que ela vai ser exposta, vai ser recebida e interpretada por aquele receptor, e isso vai gerar uma atitude, então ele vai gerar um afeto positivo ou negativo em relação àquele comportamento que você está tentando induzir. Né? E esse comportamento poderá, junto a outras questões ambientais, por exemplo, poderíamos adicionar a pressão de familiares ou de pessoas do seu ciclo de convivência, que é o que nós chamamos de norma subjetiva, ou questões relacionadas a crença de que ele tem condições de realizar aquele comportamento que a gente chama de controle comportamental, né? As crenças de controle comportamental.
A ideia, por exemplo, se você acha que você não vai conseguir emagrecer fazendo uma academia, você nem tenta, porque você já acha, olha, eu até acho que é legal fazer atividade física para emagrecer, perder peso. As pessoas que eu convivo acham que isso é importante, mas eu não vou dar conta não, então não vou nem tentar, né? Então isso também pode ser um outro fator e vários outros fatores que podem influenciar. Por exemplo, se você se você tem um sentimento positivo de experiências relacionadas àquele comportamento passado de outras pessoas ou de você mesmo, tudo isso pode influenciar a sua intenção, que no final pode se traduzir no comportamento. Então, esse modelo de comunicação ele é muito aplicável para mudanças comportamentais que podem se aplicar a produtos, especialmente aqueles produtos onde existe uma alta carga cognitiva, né, parecida aqui com o modelo de hierarquia de efeitos, mas ele é mais genérico para mudanças comportamentais como um todo, podendo ser usados, por exemplo, em programas onde você visa induzir algum comportamento socialmente ou mentalmente correto dentro do público daquele ser da sua campanha. Como vocês devem ter percebido, todos esses modelos de comunicação referem-se a uma capacidade de converter clientes de um estágio para o outro, bem parecido com o que ocorre com um funil de marketing. Sendo assim, como você pode trabalhar para aumentar as taxas de conversão ao longo do seu processo de comunicação? Primeiro, pense na mensagem certa. Não só o que você está comunicando, mas também o público-alvo, o momento certo e também o local certo. Então você tem que levar em conta todos esses elementos do ruído e do público que podem ser decisivos para que a mensagem seja capturada, decodificada e gere uma resposta. Por isso que você tem que buscar chamar a atenção, mas quando você tem uma mensagem que ela busque chamar a atenção, esse elemento que chama a atenção não pode ser mais forte do que a mensagem em si que você quer passar. Então é um desafio você chamar a atenção sem que as distrações da própria mensagem ou do ambiente modifiquem a compreensão das pessoas sobre aquela mensagem. Ao longo da sua comunicação, você tem que buscar progressivamente aumentar a compreensão do cliente sobre o seu produto. Desde uma comunicação mais simples até aquela onde entra mais em detalhes e vai apresentando cada vez mais complexidades daquela oferta. Para trazer um exemplo, no processo de decisão de compra de um automóvel, por exemplo, os vendedores eles acabam tendo um papel muito importante, porque lá no ponto de venda, eles vão, na concessionária, eles vão mostrar vários detalhes daquele automóvel que outros meios de comunicação em estágios anteriores ainda não foram capazes de passar. Então, você vê que existe um crescente, e normalmente, quanto mais próximo do comportamento final, mais detalhada vai ser a sua informação passada para o público para que ele possa compreender a sua oferta. Toda mensagem também tem que ser tem que ser capaz de identificar o que você tem de diferente em relação aos competidores e os pontos que você está atendendo ali, os requisitos de mercado, os pontos de diferença e pontos de paridade da sua marca. E, finalmente, toda mensagem, quando ela vai avançando para chegar mais próximo de um comportamento final, ela tem que ter um CTA, o Call to Action, ou um chamado para ação. Então, quando você passou conhecimento já para o cliente, ele já está no estágio onde ele já está chegando mais próximo de tomar uma decisão, é muito importante você ter chamados para ação. Então, por exemplo, aproveite a promoção hoje, últimas horas desse produto, até quando durar o estoque e assim por diante. Com isso, eu finalizo esta aula onde eu expliquei o que é o processo de comunicação e como ele se aplica em diferentes contextos de mensagens mercadológicas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!